Podem sentar-se. Das nossas leituras, podemos dividi-las em 3 partes. A primeira leitura do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, propriamente se refere-se à nossa fé. Todo mundo pede a Deus fé, mais fé. Mas às vezes a fé fica um pouco debilitada, sobretudo quando a gente sofre assim alguma coisa que nos faz ficar tristes, ficar um pouco para baixo. Então, o que fazer nessas alturas? Verifiquem a leitura. Era necessário combater o inimigo e por isso Josué estava preocupado, porque os amalecitas eram em número grandioso. Era necessária a intervenção de Deus. Eles tinham fé de que Deus iria ajudá-los. E por isso Moisés, juntamente com Arão e Hur, subiram ao topo da colina para rezar. Eles tinham fé que Deus os ajudaria. Mas lá pelas tantas, Moisés, de braços abertos, começou a ver que a sua fé estava caindo, porque os braços não se aguentavam. Então foi necessário que Arão e Hur ficassem um de cada lado, sustentando os seus braços. E assim Moisés, com a ajuda de Arão e Hur, conseguiu manter os braços na horizontal e Josué conseguiu derrotar os inimigos amalecitas. Portanto, a fé de Moisés na vitória estava simbolizada nos braços abertos. Enquanto os braços estavam estendidos, abertos, a fé era forte de que eles iriam derrotar os seus inimigos. Mas quando os braços começaram a cair, eles precisaram de alguém que os ajudasse a sustentar. Na nossa vida, nós também temos muita fé em Deus e sempre procuramos que a nossa fé aumente. Normalmente nós andamos de braços assim abertos, estendidos, mostrando a nossa fé em Deus. Mas quando acontece uma outra coisa na nossa vida que nós não esperamos, como por exemplo a morte de uma pessoa querida, os nossos braços também começam a cair. E é necessário que, assim como Arão e Hur ajudaram a sustentar os braços de Moisés, é necessário também que alguém à nossa volta nos ajude a sustentar os braços erguidos, a manter a nossa fé. Então, a ação dos nossos amigos ao nosso lado, a palavra do amigo nos consolando, a presença do amigo nos confortando, de modo especial a presença dos amigos na igreja, recordando e agradecendo a Deus essa pessoa que nos fez sofrer com a sua saída inesperada, com a sua morte. Isso é muito importante para manter a nossa fé sempre em alta. Naturalmente, as pessoas nos lembram a vida, como é a vida, o nascimento, o crescimento, depois a família, como as árvores que produzem seus frutos, e depois, naturalmente, a ida
para uma outra dimensão, a ida para a eternidade. E há fatos na nossa vida que nos mostram de uma maneira bastante concreta isso tudo. Quando nós deixamos lá o interior, talvez lá do norte do Brasil ou de qualquer outro lugar afastado, e viemos para o Rio para nós era algo desconhecido, mas que ao chegar aqui, toda esta beleza se tornou clara e nós vivemos a nossa vida aqui tranquilos, felizes, porque passamos por uma vida melhor. Quando nós sairmos daqui, Deus nos levar para a sua eterna morada, nós verificaremos que melhor do que o Rio de Janeiro, melhor que o Brasil, é sem dúvida a morada no céu, para onde Dona Celeste foi, como outros amigos nossos, familiares nossos, já foram antes. Ao mesmo tempo, para sustentar a nossa fé e os nossos braços erguidos, é necessário a gente olhar para as obras desses nossos amigos, Dona Celeste e outros que eu li há pouco o nome ali antes ao começar a missa, olhar como é que eles viveram e os seus ensinamentos, a sua vivência, sem dúvida, nos erguem os braços para Deus. Eles se dedicaram totalmente ao serviço de Deus. Eles foram para nós a palavra de Deus encarnada. Nós tivemos muitas e muitas oportunidades de os conhecer aqui entre nós, não só nas missas, como também nos nossos almoços e nas nossas festas de juninas e outras mais. Como a sua alegria era contagiante, porque eles viviam intensamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus serve não só para nós adquirirmos o céu, passada a nossa vida terrena, mas a palavra de Deus serve para nós vivermos esta nossa vida. Se você não tivesse sido instruído por Deus, se eu não tivesse sido instruído por Deus, se você não tivesse seguido a palavra de Deus, se eu não tivesse seguido a palavra de Deus, nem eu, nem você seríamos o que somos. Poderíamos estar agora numa prisão, podíamos ser uns viciados que todo mundo corresse de nós, podíamos estar com doenças irreversíveis, enfim, e nós estamos aqui bem confiantes, com a nossa fé elevada, porque a palavra de Deus agiu dentro de cada um de nós e os nossos familiares, pelos quais inclusive estamos rezando hoje, nos mostraram que essa é a maneira perfeita de viver. Então, caríssimos irmãos, vamos sempre sustentar os nossos braços abertos, elevados como Moisés, e vamos sempre também receber a ajuda das pessoas que Deus coloca ao nosso lado, como foi o caso de Arão e Hur, ajudando Moisés. É assim, em comunidade, que nós conservamos e aumentamos a nossa fé. Na segunda leitura, nós podemos nos referir mais a este mês de outubro, que é o mês das missões. Mês de outubro é o mês de nós repassarmos a palavra de Deus aos outros. Padroeira das missões é Santa Teresinha e São Francisco Xavier. Os dois trouxeram para Deus muitas e muitas almas. Um, como missionário nas Índias, chegava a cansar seu braço tanto, ao batizar tantos convertidos, que também foi necessário alguém ajudar o braço dele para que ele não caísse e pudesse continuar batizando. São Francisco Xavier. E para que ele tivesse esse sucesso,
de através da pregação conseguir tantas conversões, estava Santa Teresinha no convento rezando. Assim, se nós não pudermos fazer outra coisa, saindo por aí, levando a palavra de Deus de porta em porta, pelo menos vamos dentro da nossa porta, dentro de nossa casa, dentro da nossa igreja, rezar por todos os missionários. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser proclamada, oportuna e inoportunamente, como diz a segunda leitura. E é necessário que a gente argumente, repreenda, aconselhe, com toda a paciência e toda a doutrina, dizendo inclusive a cada um que a palavra de Deus é importante até para se viver em liberdade, para se viver bem, para se ser feliz. Na terceira leitura, que é o Evangelho, há um exemplo que de um modo ajuda, de outro modo não ajuda tanto. E ajuda no sentido de a viúva que pedia ao juiz para que lhe fizesse justiça, e porque ela era pobre, o juiz sempre deixava para depois. E ela constantemente batia na porta, pedindo justiça. E tanto bateu na porta que o juiz ficou incomodado e acabou fazendo justiça só para não ser incomodado. Aí o autor, querendo nos levar agora para o caminho de Deus, diz que assim também nós devemos fazer com Deus. Pedir, pedir, pedir insistentemente, sem desanimarmos, porque em determinada hora Deus nos atenderá. Claro que toda a comparação claudica, e esta é uma das que mais claudica, porque o juiz era um juiz injusto, que fazia justiça aos ricos e com os pobres, se não fazia justiça, pelo menos demorava a fazer justiça. E quem demora, na verdade, só está fazendo meia justiça. Mas Deus não é um juiz injusto. Deus é um juiz justo. E por isso, quando a gente pede, mesmo sem bater, se Ele puder nos atender, Ele nos atende de imediato. Imediato. Claro que é muito bom a gente pedir ajuda também daqueles que têm uma penetração grande com Deus, que são, sem dúvida, os santos. Por isso nós temos São Tomé aqui, que é alguém que viveu ao lado de Jesus e que conosco, na verdade, leva a Deus as nossas preces. Mas Deus sempre nos atenderá no momento certo, porque muitas vezes nós começamos a pedir muito antes do que é necessário, ou então nós começamos a pedir coisas que não nos são tão úteis assim, muitas vezes até nos são prejudiciais. Então, continuar rezando constantemente, pedindo, isso é importante, para que no momento certo, Deus, na verdade, nos atenda. E neste aspecto, o exemplo de Nossa Senhora, escutando a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em prática, é para nós exemplo. Escutar faz parte do pedido. Se eu peço, devo tentar ouvir a resposta ao meu pedido. E muitas vezes a resposta de Deus é essa: continue pedindo, porque na hora exata eu vou atendê-lo. Santa Teresinha que é a rainha das missões, estava sempre atenta à voz de Deus.
chegava até a dormir junto ao sacrário, para que Jesus, quando precisasse dela, a acordasse. E imediatamente ela faria o que Jesus lhe pedisse. Mas para fazer o que Jesus, atender a Jesus, é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos também para ouvir a voz de Deus. E nós muitas vezes estamos atentos para ouvir tudo por aí, menos a voz de Deus. E por isso, irmãos, neste mês das missões, vamos ficar atentos, porque Deus terá muita coisa a nos pedir, coisas que nós podemos fazer e que vamos fazer, e que fazendo-as nós vamos nos sentir muito mais alegres, muito mais felizes, e encontraremos o verdadeiro sentido da nossa vida. Assim seja.